temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica. Olá pessoal, eu sou Ednilza Guedes, farmacêutica, terapeuta, psicanalista, e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre saúde. Aí você diz, poxa Ednilza, tu só fala sobre saúde? Sim, gente. Se a gente não tiver saúde, o que a gente vai ter? Depois de Deus, o que importa é a nossa saúde, porque a gente precisa ter saúde para trabalhar, para viver, para curtir nossos filhos, marido, esposa, né? Os nossos parentes, a nossa família, os nossos netos. Eu que tenho um netinho maravilhoso. E hoje eu trouxe uma pessoa para falar sobre um assunto assim muito importante, um assunto assim bem regional, em que a gente pode ter um suporte com as próprias coisas, os próprios elementos daqui do nosso Amazonas, da nossa região amazônica. É o professor Emerson Silvelli, que é doutor, mestre, também ali professor na UFAM. Professor, por favor, seja bem-vindo e se apresente para a gente. Tá certo. Inicialmente eu quero agradecer o teu convite, né? Como ela já falou, eu sou professor da Universidade Federal, sou farmacêutico também, né? E tenho trabalhado aí há mais de 20 anos já com pesquisas voltadas ao desenvolvimento de produtos bioativos a partir da nossa biodiversidade amazônica, mais focado na universidade com medicamentos, que é o foco da minha pesquisa lá. Mas de uns anos para cá eu enveredei para o lado também do empreendedorismo, né? Formei uma empresa, uma startup que explora, no bom sentido, os superalimentos da Amazônia, e a gente tem desenvolvido também pesquisas na área de nutracêutico, desenvolvendo esses superalimentos da Amazônia para que a Amazônia também seja um celeiro aí de alimentos funcionais para o mundo. A gente sabe que existe essa riqueza, né, da nossa flora, e que ela pode ser muito explorada. E também, não só isso, acho que a gente vai falar aqui nesse pouco tempo que a gente vai ter aqui, que isso também ajuda na economia da região, né? Não somente para a saúde das pessoas, mas também para a economia da região. Com certeza. Gente, eu acho esse assunto super pertinente, porque às vezes a gente, como a gente estava conversando aqui bastidor, a gente quer fazer uso da pupunha. Quem não gosta de pupunha? É um alimento proteico, é um alimento maravilhoso. E ele está me falando aqui já que ele vai lançar, ainda não está lançado, né, um alimento, vai vir em caixinha. Uma sopa de pupunha. Uma sopa de pupunha. Olha só, ai meu pai, eu já quero essa sopa. Então assim, quais são os benefícios que a gente vai falar sobre, especificamente, a gente vai falar sobre isso aqui. Ele não queria falar, mas a gente vai falar sobre isso, sobre esses suplementos. O que há de bom nesses suplementos aqui? Ele trouxe aqui só uma amostra aqui, só uma amostrazinha, pra gente ficar com gosto de açaí. O outro é de guaraná. É um termogênico. Um termogênico. Mas tem muitas outras coisas que a gente vai falar no final, o endereço dele. Quais os benefícios, professor? Então, a Amazônia, acho que o mundo inteiro, né, fala que a Amazônia é o celeiro, é a cura de várias doenças, né? Então a gente ouve falar isso há muito tempo, e realmente eu acredito, e a própria literatura, a pesquisa tem mostrado que existem inúmeros benefícios que a floresta nos dá para a nossa saúde. Pode ser tanto na forma de medicamento, de cosmético, né? A gente tem aí várias empresas também que exploram a parte a Natura é uma empresa, por exemplo, que explora, né, a questão da Amazônia, os biomas amazônicos, com muito sucesso. E os alimentos. Então, assim, eu ficaria aqui o dia inteiro falando sobre esses benefícios. Eu acho que o ano inteiro, né? Com certeza. O ano inteiro. Mas assim, só pra gente introduzir o açaí, né? O açaí é um exemplo claro de uma fruta amazônica que ganhou o mundo inteiro. Hoje você conhece açaí desde a Rússia, China, Estados Unidos. Isso não é por acaso. Além dele ser um excelente alimento do ponto de vista de sabor, ele também é um alimento do ponto de vista de funcionalidade. A gente tem as antocianinas aqui, né, que são antioxidantes, são os mesmos antioxidantes que tem no vinho, que estão aqui no açaí, né, que previne
as nossas artérias contra entupimento. Então, assim, só é um exemplo bem simples de uma funcionalidade de um alimento que a gente é acostumado a ingerir aqui desde criança, mas que hoje se transformou quase numa commodity, né, que o mundo inteiro quer o açaí. O que a gente faz, aqui falando um pouquinho da empresa que eu trabalho, a gente oferece outras formas de apresentar o açaí, não somente na forma de polpa, porque ela é uma forma muito simples, a gente desidrata, entrega o açaí em pó, ou entrega um suplemento contendo açaí, onde ele já está mais preparado para que ele possa ser utilizado. Sensacional. E com isso, o que a gente faz também? A gente está agregando valor ao produto regional, né? Quando eu desidrato, 1 kg de polpa custa R$8, 1 kg de açaí em pó custa R$120, 1 kg disso aqui já vai para R$350. Então eu estou agregando valor a um produto regional e trazendo a economia para a nossa região. Então isso que a gente tem. E mais importante, tu já está dando na medida certa. Exatamente. Na medida certa, porque às vezes eu quero tomar um açaí, aí lá vai o Paulo que toma 2 tigelas, 4 tigelas de açaí. A gente sabe que o açaí ele é calórico muito também. Calórico. Aí uma pergunta, esse produto aqui, ele também tem resveratrol? O resveratrol não. O resveratrol ele é específico ou quase específico da uva, né? Das cascas da uva. Tem outras plantas que tem também, mas ele é muito conhecido ser presente na uva. Mas nós temos no açaí antocianinas que são tão boas quanto o resveratrol quando a gente pensa, por exemplo, em atividade antioxidante ou em atividade de proteção da aterosclerose, né? Que é o entupimento das artérias do coração. Mas, como eu estava falando, o açaí é só um exemplo, né? A gente podia falar do guaraná, do camu-camu, da pupunha, que você já comentou, riquíssima em beta-caroteno, né? Que é uma vitamina super importante para a nossa saúde. Que mais? O cará roxo, que a gente comentou agora há pouco, que também tem antocianinas e são antioxidantes. Então, assim, a Amazônia ainda tem o cubil, que é um outro fruto que eu até falei aqui da outra vez que eu vim aqui. Um fruto que a gente explora bastante as propriedades dele, como rico em vitamina C, niacina, que é uma vitamina do complexo B importante para síntese hormonal, regulação hormonal. Então são elementos, são alimentos que podem estar na nossa mesa, não só na forma fresca, mas numa forma já processada, mas mantendo as características nutricionais desses frutos. Muito bom, quer dizer que tu chegou tarde da noite, assim, ou tipo 8, 9 horas, não quer comer, aí pode fazer um sachêzinho desse. Com certeza. Sem culpa. Sim, a nossa intenção é a gente concentrar para dar uma dose certa do ativo que a gente quer, né? Fortificar em alguns casos, porque às vezes um único alimento ele não tem todas aquelas características, então a gente fortifica às vezes com minerais, com vitaminas, para que você possa ser suplementado de uma forma mais melhor, né, para o seu organismo, e concentrar e isolar. Por exemplo, no caso da sopa, essas sopas que eu falei para vocês, qual é o objetivo dela? É também fazer um aporte proteico. A gente adiciona, além da proteína que já tem na pupunha e no cará, ela não é suficiente para te dar uma dose proteica para o teu organismo, que o teu organismo precisa. A gente adiciona, por exemplo, uma proteína de ervilha, que é também um vegetal, para ela te dar o aporte, por exemplo, de pelo menos 15 gramas de proteínas ali, que é suficiente para você, que é o que se espera, por exemplo, de uma alimentação. Então ela é uma alimentação completa. Pessoas idosas, por exemplo, que precisam de aporte proteico, ela pode se suplementar de proteína com a sopa, que é um alimento salgado, por exemplo, e não somente um alimento doce, que é o que é mais comum, né? Hoje a gente tem muito whey, muita coisa doce. E aí a sopa, por exemplo, é uma forma de você suplementar de uma alimentação mais salgada. Isso tem dado muito certo. Muita gente tem gostado desse tipo de aporte, né? Por exemplo, você falou em aporte. Eu vi um produto teu que é tipo a base de castanha do Pará.
Isso. Me fala sobre... É um suporte vegano, né? Uma proteína vegana lá que eu acho que não tem leite, não tem nada. Me fala mais desse suporte. Então, nesse conceito que a gente está falando, né, de concentrar, fortificar, isolar, o que nós fizemos? O que nós estamos pesquisando? Isso é um produto que ainda está em processo de desenvolvimento, mas eu já tenho um produto que está no mercado, que é uma proteína vegana, que ela tem como base da proteína a castanha do Brasil ou castanha do Pará. Né? Que é rica em selênio. Que é rica em selênio. Então, ao mesmo tempo que eu estou dando um aporte proteico nesse produto, que é uma proteína vegana, ela também fortifica com selênio, zinco, magnésio que contém na castanha. Então, o diferencial desse produto é que é a primeira proteína vegana que tem como fonte de proteína um produto amazônico, que é a castanha do Brasil. E nós avançamos já nessa pesquisa, agora a gente está produzindo um isolado proteico. Eu vou ter uma proteína com 70% de teor proteico, exclusivamente da castanha do Brasil. Esse produto ele vai ser oferecido também para os clientes na forma de um suplemento final, mas a gente vai também disponibilizar para empresas que queiram enriquecer os seus produtos com essa proteína da castanha. Então vai ser a primeira empresa a comercializar a proteína da castanha no mundo, né? Que a gente está desenvolvendo, na verdade, no mundo, uma nova fonte de proteína vegetal. Gente, olha só, em primeira mão para vocês. Aí, sensacional. Sim. Olha, quando o senhor lançar isso aí, tiver assim 2, 3 produtos, o senhor fala que a gente chama Sim. Chama ele aqui de novo, né, Paulo? Para falar assim, em primeira mão aqui pra gente trazer o produto, mostrar pra gente provar também, né? Esse produto. Gente, porque olha só a biodiversidade que a gente tem aqui na nossa Amazônia, né? Vai sair esse elemento sensacional daqui, o primeiro suplemento com essa modificação aí da castanha, né, para o mundo. Então é sensacional. Sim. Doutor, me fale mais uma coisa. Dessas suas pesquisas, o senhor pesquisa já há 20 anos, quantos produtos o senhor já pesquisou, o senhor tem mais ou menos em mente, quantos produtos o senhor já pesquisou que tem índice suplementar para o ser humano? Olha, assim, a minha pesquisa, ela no início dela, quando eu comecei lá em 2004, o nosso foco era mais ligado à parte de fitoterápicos, né? Então, eu tenho vários tipos de pesquisa dentro da minha pesquisa que eu tenho feito. Mas eu acompanhei por muito tempo e participei de forma ativa de uma pesquisa feita no INPA com a doutora Lúcio Yama, que foi uma pesquisadora muito importante nessa área de alimentos, onde a gente começou dali toda essa pesquisa com esses frutos amazônicos, né? A gente fala do buriti, do cubil, do camu-camu, do açaí e de várias outras frutas e não só frutas como tubérculos, né? Mais recentemente o cará, o ariá, né? Uma batata da região. Então assim, há uma fonte, assim, eu diria que quase inesgotável de opções e que ainda não foram totalmente exploradas. Eu não sei dizer de cabeça quantos, né? Eu sei que são muitos alimentos que eu já, né, pesquisei, já estudei, já testei no laboratório, porque eu tenho, né, eu sou coordenador de um laboratório de pesquisa dentro da Universidade Federal do Amazonas, que chama Laboratório de Atividade Biológica. E nesse laboratório o que a gente faz? A gente testa para que as coisas servem, né? Então a gente testa, além das composições nutricionais dos alimentos, a gente também testa se ele, por exemplo, tem atividade antioxidante, tem atividade anti-inflamatória, tem atividade anti-obesidade, tem atividade anti-esteatose, que é uma área que a gente está estudando mais recentemente. Então, a gente tem feito muitas pesquisas. E eu nem estou falando muito das plantas daqui, que a gente sabe que são muito usadas, né? O chia amarelo, o jucá,
crajiru, mulateiro, né? Todos, são plantas que também, em alguns casos, elas são usadas na forma de chás, né? Pela população, que aí a gente já entra mais num cunho mais ligado ao medicamento e não ao alimento, né? Mas, assim, muita coisa que, com pesquisas, isso pode ser transformado num alimento, né? Se você demonstrar que existe segurança para aquele consumo e houver uma regulamentação para isso, isso pode se transformar futuramente num suplemento alimentar que pode ser incorporado no cotidiano das pessoas. O senhor me falou, eu estava perguntando dele sobre relaxamento, né? Que eu não posso fazer café e tal. Aí o senhor me falou de um produto que tem lá na sua empresa, né? Uhum. Na empresa que o senhor lidera. Fala mais aí desse produto. A gente está falando do café de açaí, é isso? Não, no café de açaí não, do Relax. Ah, tá. A empresa, na verdade, a gente tem uma linha que é uma linha que a gente chama de suplementos funcionais. Não bem suplemento porque é um alimento, né? Mas ela tem uma função específica. No caso do Relax, ele é um chá, é um chazinho, na verdade é uma mistura para fazer uma bebida com efeito relaxante. E aí, isso é baseado nos ativos que contém essa bebida. No caso, ela vai conter camomila, erva cidreira, maracujá, a polpa e a folha do maracujá, extraída, né, lógico. E um pouquinho, uma essênciazinha de lavanda também, que ela já contém magnésio, que é um mineral reconhecidamente relaxante, né, que ele atua na questão do relaxamento. Então é um dos produtos da empresa que atuam nessa função de acalmar, de relaxar. Gente, eu vou passar e usar esse produto, porque eu não gosto de coisas relaxantes. Para mim só é coisa relaxante. Aí o senhor tocou mais um ponto aí que eu também não posso fazer, que é a cafeína. Uhum. Tem o café de açaí. Fala aí do café de açaí. Esse produto é interessante, porque quando a gente processa o açaí, né, para extrair a polpa, a maior parte do fruto, na verdade, é a semente. Essa semente, ela não tem uma utilidade. Ela é descartada e acaba gerando até um ativo ambiental aí, porque passivo no caso, né? Porque é um resíduo. Quando você torra essa semente, faz um processo de torragem dela, ela cheira muito parecido com café. E talvez por isso, né, o caboclo, isso não foi inventado por mim, isso já começou no Pará, isso já há algum tempo, e depois se alastrou para o resto da Amazônia. Acho que associou, né, o cheiro e chamou de café de açaí. Na verdade não é café e não tem a polpa do açaí, ele é feito com a semente do açaí torrada e depois moída. Então se transforma num pó que se assemelha muito ao pó de café e ele é feito da mesma forma que o pó de café, que o café. Passado no coador, ele vai produzir um chá. É como se fosse um café fraco. Tem um sabor parecido com o café, o cheiro parecido, não é um café. A vantagem dele é que ele é riquíssimo em fibra, e ele tem foi até uma pesquisa muito atual, muito recente, saiu há 2 semanas atrás. Ele é rico numa substância chamada inulina. A inulina é um polissacarídeo que ajuda, ele é um probiótico, e ele ajuda na questão do emagrecimento, ajuda na questão da resistência insulínica, e com isso ele tem sido muito utilizado por pessoas que desejam reduzir a glicemia do sangue. Sensacional, gente. E olha só, um resíduo. Um resíduo quer dizer que se aproveita tudo do açaí. Tudo. E assim, é o que eu estou falando. O que a gente faz? A gente pega algo que não tem valor ou que tem um baixo valor e se transforma e transforma isso em algo que tem um valor agregado, né? Esse é um dos produtos que mais vende da nossa empresa.
Não só no Brasil, mas a gente já está tendo interesse em outros países em levar esse produto para fora. Então é uma oportunidade que a gente tem, né, de até aproveitar esse resíduo. A gente não chama resíduo, a gente chama de coproduto, né? Porque resíduo você pensa que é lixo, e não é lixo, né? Ele é um coproduto da produção de açaí. Então aproveitar isso para que a gente possa exportar. Imagina exportando isso para a China, Nossa. exportando isso para Taiwan, para esses países que já têm hábito lá de consumir chás. Seria uma oportunidade muito interessante da gente gerar renda para a nossa população aqui, né? Olha, eu acho que eu vou comprar hoje isso aí. Vou fazer uso disso hoje. Então, assim, professor, o senhor falou muito da redução de medidas, também... Glicose, glicemia. Da glicemia, mas eu queria saber desses produtos de pesquisa, da imunidade, se tem um anti-inflamatório legal nesses produtos aí. Sim, com certeza. A gente tem um produto que chama Imune, né? Um produto que inclusive a gente desenvolveu na época da pandemia, né? Que todo mundo estava interessado em aumentar a sua imunidade. E ele tem um mix porque assim, a partir do meu conhecimento também, né? Que eu sou a pessoa que desenvolve os produtos dentro da empresa. Então, a partir desse meu conhecimento sobre bioquímica, imunologia, farmacologia, né? A gente pensa, e eu conheço também os ativos, então a gente junta esse conhecimento da bioquímica, da farmacologia e dos ativos para a gente conseguir criar uma fórmula que atenda aquilo que a gente deseja que a pessoa receba quando ela ingere o produto. Então a gente tem um produto que é o Imune, que aí tem vários ativos anti-inflamatórios. A gente tem ali a cúrcuma, que é um excelente anti-inflamatório, né? Então ele é um excelente anti-inflamatório. O próprio gengibre. Nele também temos o próprio camu-camu, que é uma fruta riquíssima em vitamina C, mas ela tem, além da vitamina C, fenólicos e flavonoides, que são conhecidamente anti-inflamatórios. Então, assim, esse produto é um dos produtos que eu poderia dizer que teria esse efeito. Ele não é feito para ser um anti-inflamatório, mas ele funciona, porque a gente sabe hoje que a maioria das doenças, principalmente as doenças mais crônicas, como diabetes, a própria obesidade, a dislipidemia, elas têm um cunho anti-inflamatório super importante. Então, se você desinflama o teu organismo, te ajuda a emagrecer, te ajuda a você melhorar a sua resistência insulínica, melhorar a sua glicemia, melhorar o seu colesterol. Então, tratar ou controlar a inflamação do corpo, ela é super importante. Isso pode ser feito de forma natural, né? E a gente sabe que no tempo da pandemia, né, muitos que eram diabéticos, hipertensos, obesos faleceram, né, por conta desse alto índice de inflamação no corpo, né? Então vai ajudar muito, com certeza, Imune, né? Imune é o produto. De uma forma geral, deixa um recado para o pessoal que está te assistindo. Olha só, o que eu posso dizer é o seguinte: hoje a gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que cuidar do nosso corpo. Mesmo quando você é jovem, mesmo que você com 14 anos para frente, 15 anos, porque imagina, mesmo uma criança com 14 anos, já são 14 anos que ela pode estar se alimentando de forma errada. E são 14 anos, são 14 anos, são 14 dias. Então, o quanto antes você começar a ter bons hábitos alimentares, associado, claro, a uma atividade física regular, isso com certeza é algo que você não vai se arrepender. E quando a gente fala de se alimentar de forma ótima, é você tentar cortar o máximo de alimentos super industrializados e tentar ao máximo se suplementar de alimentos mais naturais, né? Tirar o sal, tirar o açúcar, às vezes tirar o leite. Estava comentando que eu vou lançar um livro, né? Já dando
Ai. Vou lançar Olha, livro. Turma, produção. Amores, nós precisamos explorar o professor. Eu vou lançar um livro, o meu livro tá saindo aí, tá na edição. Deve ser lançado agora em setembro, sobre os vilões da alimentação moderna, onde eu vou falar sobre o sal, sobre o açúcar, sobre o leite, sobre a soja. Será que a soja é ruim ou é boa? Transgênica? Bem, a gente vai falar, né? Legal. As frituras. Então, assim, estava falando dos conselhos, né? Então, busque ter uma alimentação mais saudável, busque ter atividade física regular, né? Também cuidar do seu espírito, da sua mente, que isso é muito importante. Então, se você tem esses 3 aspectos, uma boa alimentação, uma atividade física e o cuidado com a sua mente, você tem tudo para viver bem, para ter uma qualidade de vida melhor. E a alimentação, ela acho que é um dos pilares super importantes, porque se você se alimenta mal, é muito difícil você viver bem comendo mal. Você vai ter uma qualidade de vida ruim. Com certeza. Professor, a gente agradece assim, essa breve conversa aqui, porque... E eu queria, assim, Paulo, Suelen e minha, que a gente pudesse chamar o professor antes do lançamento do livro dele. Você está convidado, mas você tem que me dizer, Edilson, vai ser tal dia, aí só me avisa 2 semanas antes para a gente lhe encaixar na programação, porque assim, é uma contribuição para todo mundo. Esse quadro e o portal, ele é visto assim, por quantas pessoas? Mais de 12 milhões. Quanto? Mais de 12 milhões. Então, assim, é um ganho para que as pessoas possam ter maior informação, se cuidar mais. Então, isso aí que o senhor vai fazer, esse livro que o senhor vai lançar, toda essa tua pesquisa, esses produtos, isso aí é um ganho para a humanidade, para a gente, né? Para aumentar a nossa saúde, para a gente viver melhor e estar aqui na nossa região, gente, com os nossos produtos. Então, isso aqui é sensacional. Eu te agradeço, viu, professor? Muito obrigada. Ele veio logo assim de cara, assim. E eu queria que você deixasse o teu Instagram, o teu endereço do teu Instagram e o endereço da empresa também, para o pessoal possa localizar isso. Tá certo. Vou deixar assim. Inclusive, eu tenho também um canal no YouTube, né? O meu canal pode, é o meu canal. Pode. O meu canal no YouTube é Bioquímica Clínica Fácil. É um canal, claro, de ensino de bioquímica, mas ali tem bastante coisa também que nas aulas a gente fala muito sobre dislipidemia, sobre exames laboratoriais, né? Tem muita gente que me segue que não é necessariamente farmacêutico, mas são curiosos que querem entender mais. Então, Bioquímica Clínica Fácil no YouTube é o canal. A empresa é Terra Amazônia Super Plants. Se você pesquisar no Instagram, no próprio YouTube, a gente tem um canal também da empresa onde eu gravo alguns vídeos falando sobre benefícios dos produtos. Então, a gente também tem um canal no YouTube. O meu Instagram é Emerson_S_Lima, também no Instagram. Se alguém tiver alguma questão também, eu sou uma pessoa bastante acessível, respondo à medida do possível. É verdade. Estou à disposição também. Alguém que pode me procurar na universidade, alguém que está interessado em aprender mais sobre produtos da Amazônia, sobre estudar, né? Quiser fazer mestrado, quiser fazer doutorado, a gente está à disposição. E eu agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui. Sempre que for possível, estarei aqui presente com vocês. Legal. É um prazer te receber sempre. É a segunda vez que ele vem aqui, mas ele, com certeza, antes do lançamento do livro, ele vai estar aqui dando as dicas do livro dele, assim, em primeira mão. Em primeira mão. Prometo. É uma promessa. Então, gente, eu vou me despedindo aqui, pedindo que vocês sigam o Portal do Holanda no Facebook, no Twitter, no Instagram, também no YouTube e @Ednilson Guedes Pharma. Olha, gente, semana passada eu tive uma seguidora que me fez algumas perguntas sobre esteatose hepática, né? Eu respondi. Eu também sou acessível, respondo as perguntas. E sempre vocês procurem saber que às vezes o que a gente vê numa pessoa não é aquilo que te impressiona.
mas sim o coração, o caráter, a mente e também a personalidade e a energia positiva. Então não se impressione com o que você vê só a capa. Veja o conteúdo do livro, o conteúdo da pessoa, o conteúdo daquele ser humano incrível que você pode ser e também se tornar. Até o próximo Véia Bula, gratidão. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.